Olá, bem-vindo ao Liberal Concurso. Eu sou Karina Jacques, professora especialista em concursos públicos, e hoje a gente vai falar de uma disciplina que vem sendo cobrada no concurso do CNU. Você que prova agora neste domingo, a disciplina é Ética e Integridade. Quem vai falar dela é a professora Ana Medeiros, que é professora da disciplina, que é mestra em gestão pública e é concursada, né? Foi concurseira, é concursada, é servidora pública da Universidade Federal do Pará e vai falar um pouquinho sobre essa disciplina. Bem-vinda, professora. Obrigada pela sua presença e vamos falar de ética e integridade, né? Vamos, obrigada, Karina. É um prazer estar aqui contigo mais uma vez. Uma honra, na verdade, né, conversar, porque como tu falaste, fui concurseira, fui tua aluna, a gente sempre faz essa observação, né? E aí, hoje a gente está aqui conversando sobre isso, que é um tema cada vez mais importante, né? Então, muito obrigada pelo convite, espero poder contribuir aí com os nossos concurseiros que estão chegando perto do dia da prova, né? A gente já está na reta final e eu quero dizer que quando estou nessa posição, eu viro aluna também, porque eu aprendo com o que vocês falam, né? Eu já te entrevistei outras vezes e vários pontos que você fala, eu aprendo e vou e levo para a minha vida inteira, né? Então, agradeço também. E eu já começo a primeira pergunta. A gente está agora com a segunda versão do CNU. A gente mudou de banca, né? A banca do ano passado foi Gran Rio, e agora é FGV. É uma banca que os alunos temem, né, um pouco. E eu quero te perguntar o que o candidato deve esperar dessa prova, o que a gente espera dessa prova? O estilo de questão, como é que a FGV deve cobrar esse conteúdo agora? Karina, então, a FGV a gente sabe, né, tem suas particularidades, ela não é temida à toa, né, o candidato ele precisa estar bem preparado, precisa ter, né, um conhecimento. Então, assim, ela gosta dos fundamentos, ela gosta dos conceitos, como a maioria das bancas, na verdade, né, vai exigir que o candidato tenha conhecimento do conceito, então essa regrinha ela não foge, mas ela gosta também de marcos temporais, marcos legais, e ela gosta, além disso, para além do candidato saber dos marcos legais, dos marcos temporais, ela gosta de saber como que é na prática, né? Como que se operacionaliza isso, como que se realiza. Então, é importante que o candidato ele vá preparado com exemplos, com informações. A gente, dentro de ética e integridade, para o CNU, para a FGV, é importante o candidato chegar não com aquele básico do conhecimento de ética, diferença entre ética e moral, que é indispensável, a gente deve até comentar isso um pouquinho mais à frente, mas saber na prática, ele ir munido de exemplos, e aí como ela gosta de marcos legais, lei da improbidade, mencionar, lei de acesso à informação, licitação, né? Então, são leis que, até porque o candidato já deve estar estudando esses, né, assuntos, então é importante que ele faça essa integração na prova dele, em especial no caso de uma discursiva, né? Porque a FGV ela é interdisciplinar. E quando ela vem e pede para a gente ética e integridade, e dentro desse tópico ela pede transparência, ela pede outros elementos, a gente consegue perceber que ela vai trabalhar a interdisciplinariedade ali. Então, é importante o candidato chegar com os conceitos, né, com o conhecimento conceitual, isso sempre, mas entender que eu estou falando de FGV, então eu preciso de dados, preciso de fundamentos, e também saber como aplicar na minha prática, no meu dia a dia ali, das rotinas administrativas da administração pública. Isso, eu estava até pensando, e tem uma disciplina minha, né, dentro de conhecimentos gerais, que são os desafios do direito, e eu estou falando isso para fazer essa pergunta para ti também. Eu estou tentando imaginar como a FGV pode cobrar contextualizado, no meu caso, um direito constitucional que não venha seco, que venha, tem um item que é judicialização de políticas públicas. Como ela pode cobrar isso? Então, por exemplo, no caso de ética e integridade, tem muitas formas da FGV cobrar bem contextualizado, não é? Associando a prática do serviço público federal.
não é? Exatamente, do accountability, do compliance, né, que é aquele manual de boas condutas na administração pública, essas leis, esses marcos legais que a gente já conversou. Então, ela tem várias formas de fazer isso de fato. No nosso bloco, Karina, de ética e integridade, ela não deve ir muito além, justamente pelo fato dela já ter outras disciplinas em que ela vai poder fazer isso, como tu falaste da tua disciplina. Então, eu imagino, né, que tu estejas... A gente fica assim, né, dormindo, acordando, imaginando como que vai ser a questão. A gente fica... Em especial o conteúdo de vocês. No nosso... Assim, ética, ela vem, ela, não só a FGV, né, na verdade, os concursos, a gente já sabe do que eles gostam, só que da FGV, bom, a gente sempre está preparado um pouco a mais, então é eu ter essa ideia de fazer a conexão desses assuntos. Ele vai pegar, Karina, ele vai pegar a lei de propriedade, ele vai pegar a licitação, lei de acesso à informação, ele vai pegar alguma dessas leis e perguntar, por exemplo, na prática, como que se dá em caso de uma adulteração de documento, os próprios princípios da administração, né? Como é que eu posso como é que o servidor pode evitar que o princípio da legalidade, que o princípio da moralidade seja evitado nesses processos licitatórios, né? Enfim, essa que é a questão da interdisciplinariedade, né? Ele pegar algumas dessas leis, que ele sabe que está no conteúdo dele, que o candidato está se preparando, mas no final das contas, ele vai querer saber sobre a conduta ética. E aí eu já te falo uma coisa, não sei nem se eu já estou me adiantando, mas a gente vai conversando. É importante salientar que eu posso ter a lei, que eu posso ter uma solicitação formal da minha chefia imediata, posso ter um ofício, posso ter uma portaria, posso ter qualquer documento. A ética e a integridade, elas precisam estar acima disso. A ética, ela vai ser justamente a minha consciência, né? A minha capacidade de olhar para uma situação e conseguir interpretar, entender, compreender de que aquela situação ela é errada para a administração e muito mais errada para a população, se partindo do princípio de administração está ali para atender o interesse público. Então, quando eu tenho essa capacidade de compreender esse fato como não sendo um fato bom para a sociedade, eu tenho a minha ética, a partir do momento que eu tenho essa capacidade. Aí, onde entra a integridade? A integridade vai entrar justamente na minha ação, que vai estar no campo da minha moral, né? Uma vez nós conversamos e a gente falava exatamente sobre isso. A ética é esse campo de entendimento, de compreensão, está na minha consciência. A moral vai para a minha prática, vai naquilo que eu decido fazer quanto gestor, quanto servidor público. E aí a integridade, é aí que ela vai se fazer presente nas minhas ações. Então, a gente precisa compreender que tanto a ética quanto a integridade, ou seja, elas precisam estar acima, elas precisam ser prioridade. Posso receber uma ordem aqui da minha chefia, posso receber um processo eletrônico, né, pedindo para que eu dê andamento em uma determinada situação, mas aí... Exato, mas aí eu tenho que saber, né? Eu tenho que ter essa capacidade. Eu estudei, eu passei no concurso, eu tinha ética no meu conteúdo programático. Então, eu tenho que saber que eu não posso fazer, que isso está estranho, que isso está ferindo, estranho aos interesses públicos, né? Que isso está ferindo alguns dos princípios da administração. Então, eu imagino, penso que é nessa pegada, assim, que a FGV vem trabalhar essa ética, essa integridade dentro do arcabouço, né, dentro de todo o conteúdo que quando a gente olha, que a gente analisa os tópicos cobrados, transparência, a gente consegue perceber, né, que ela está querendo de fato que o candidato tenha conhecimento desses elementos e não apenas saiba o que é ética, que é importante saber de novo, né, mas eu preciso saber ali nas minhas ações, nos meus diversos processos, no meio das minhas demandas, como aplicar, o que efetivamente fazer. Entendi, perfeito, perfeito. E aí você estava falando, eu dei uma olhada nos anexos, né? Como aplicar em cada área, assim, tem a área da saúde, tem a área de regulação, tem a área de ciência e tecnologia, tem leis específicas, né? Cultura, defesa, então dá para você
aplicar um caso concreto usando essas leis dos eixos, né? Exatamente. Específicos, né? E exatamente. Tem uma que eu li que tem combate à corrupção, né? Tem uma estratégia de combate à corrupção, então da Supermatch com ética e integridade. Exatamente. E tem a própria lei, né? A própria lei anticorrupção. Isso, a lei anticorrupção, isso. Então, agora vamos falar de forma mais objetiva. Quais tópicos dentro do conteúdo, né? Eu estava até com o conteúdo aberto aqui no computador. Quais tópicos dentro do conteúdo ética e integridade que você aposta que podem cair? Você acha que podem cair, considerando o histórico da FGV? Porque esse tema é um tema que está nos editais, né, que está nos concursos. Cada vez mais eu tenho visto que algumas disciplinas cada vez mais vêm ganhando espaço. Aquelas disciplinas tradicionais do direito, né? O meu constitucional, o administrativo, não perderam espaço, mas em alguns concursos elas perderam espaço mesmo para administração, para ética e integridade, ou outros nomes que se dê, né? Para a questão da informática num outro viés, né? Agora a segurança da informação, eu estou vendo que o dia a dia do servidor está sendo muito mais cobrado, é isso que eu estou vendo, no edital, do que, às vezes, um conhecimento de direito que ele só vai precisar ali para a prova, que às vezes ele não leva, né? Não que não seja útil, mas ele não leva para a rotina do dia a dia. Então, vamos lá, falei demais. Que tópicos de ética e integridade você aponta ali como prováveis na prova, considerando o FGV, considerando o histórico de questões da FGV? Conta para mim. Pronto, exatamente. Como tu bem colocaste, Karina, a vida, né, esse dia a dia do servidor, ele realmente tem sido cada vez mais cobrado, exigido, demonstrado, né? A gente tem os portais de transparência, enfim, que é justamente para conscientizar o servidor de que o que ele faz é isso, é servir o público, é de interesse público, é uma escolha que ele faz, né? Então, nas minhas aulas de ética, eu, inclusive, sempre falo, quando a gente pega um edital, a gente vai para a remuneração, vai para o conteúdo programático e vai para o quadro de vagas. E aí ele esquece de olhar lá as atribuições, né? Enfim, e acaba meio que afastando um pouco a ideia do servir ao público, né? Então, isso é ter realmente a sua vida, de uma certa forma, exposta. Inclusive, no 1171, que é o Código de Ética do Servidor Público, ele fala claramente que a vida particular, que a vida privada do servidor se integra à sua vida profissional, né? Obviamente não é ali os mínimos detalhes, né, do seu dia a dia, mas ações, atitudes, né, ou até mesmo omissões em que ele possa, de alguma forma, ferir o interesse público, ele vai ser cobrado por isso. E eu sempre falo também que, atualmente, em tempos de redes sociais, para que se tenha muito cuidado, né? Com as postagens, com os compartilhamentos, com as exposições, porque isso é o que basta para uma comissão de ética. E quando né? Te interrompendo rapidinho, quando sai um escândalo, não é a Ana Medeiros, é servidora da UFPA, papapá, entendeu? Exatamente. Atrela o serviço público, não é a Karina Jacques. Quem é a Karina Jacques, entendeu? Mas se ela é servidora de um lugar, a servidora do lugar tal cometeu isso, não é? Exatamente. Não, fica à vontade. Não é quem é a Karina Jacques que sabemos, mas eu entendi a tua colocação. É uma pessoa comum, né? Podem ter 1000 Karina Jacques, mas quando você atrela a sua imagem com a instituição, passando num concurso público e sendo servidor público, você liga a sua vida pessoal, né, à vida pública, né? E aí eu pego essa tua fala para também ser objetiva para com a tua pergunta. Quais assuntos, né? Qual tópicozinho dentro de ética e integridade? E aí tu falaste desse atrelamento. Aí, então, eu já aproveito para te apresentar um primeiro ponto, que é integridade institucional. Porque eu já conversei com alguns alunos, e claro que a integridade pessoal está intrinsecamente ligada à ética, mas eu tenho relembrado o pessoal também de que é importante falar da integridade institucional, isto é, a organização ter aquela responsabilidade social para com os de fora, para com os de dentro, isto é, com seus servidores, os seus fornecedores, de que forma eu tenho integridade
institucional, dando um exemplo, né, para ilustrar para o pessoal. A partir do momento, por exemplo, que eu não facilito, ou que eu não tenho fornecedor favorito, né, que eu não tenho aqui nenhum apreço de aspecto pessoal por alguém que esteja prestando algum serviço aqui na organização, né, enfim. Então, a integridade institucional, ela é um ponto que está sendo aguardado, porque quando ele expressa isso para mim, quando ele me apresenta ética e integridade, ele está me falando muito claramente do servidor e está falando dele no contexto da organização, que é esse atrelamento que tu falaste, né? Então, integridade institucional é um ponto. Um outro ponto que é conceitual, que é básico, a gente não pode se deixar confundir os conceitos de ética e moral, né? Mais uma vez, porque às vezes ele não pede ao candidato a diferença entre ética e moral, mas ele me dá o conceito de ética e nesse conceito ele me dá características que são da moral, né? Exemplo, a ética é temporal, ou seja, a conduta pode estar mudando, tá, ok, a conduta pode estar mudando, mas a conduta não é ética, a conduta é moral. Então, quem é temporal é amoral. Por ela ser temporal, ou seja, mudar, o comportamento da sociedade vai mudando pelas dinâmicas sociais, natural, ela é temporal, ela é vulnerável, ela é flexível. Aí, quando eu venho para a ética, eu tenho características próprias da ética. Então, essa diferença, o candidato ele tem que saber. Porque, de novo, a pergunta não vai ser qual a diferença, mas vai afirmar que ética é uma coisa, e ética vem do latim, não, a ética vem do grego, ethos, né? Quem vem do latim é a moral, então são características diferentes. O candidato tem que saber isso, porque ela dá um jeito de lá nas alternativas dela, ela vai fazer a mistura desses conceitos, dessas características que são particulares, ou da ética ou da moral, é um ponto também. E os marcos legais. A própria Constituição Federal, lá no artigo 37 dos princípios da administração, né, que todo candidato também tem apego com seu LIMP, né, então isso aí tem que saber discorrer sobre eles. A gente sabe que é uma prova que as questões elas são tanto que extensas, um pouco cansativas, então a gente tem que ter o conhecimento, o conteúdo, para a gente não perder, por uma questão que não é considerada difícil, né? Mas então a gente precisa estar preparado. E aí eu tenho o próprio Código de Ética do Servidor Público, o 1171, que eu sempre falo também que, ainda que a banca não me cobre, ainda que ele não esteja expresso, ele tem que ter o conhecimento, porque é um código que vai estar falando sobre a conduta ética do servidor, né? Então, a gente tem que ter o conhecimento também do 1171, porque muitas questões são extraídas dali, tá? Além das demais que a gente já conversou também. Mas eu ficaria nesses pontos principais aqui, os conceitos, diferenças básicas, né? Ética e moral, o artigo 37, ter bem conhecimento também sobre eles, linkando isso à ética na sua prática, não é apenas saber. Não é saber o que é a legalidade, mas como no meu dia a dia eu aplico esse princípio, ou como eu posso estar ferindo esse princípio, né? Moralidade, publicidade. E por falar em publicidade, Karina, um outro ponto também, ainda dentro dessa tua pergunta, é a questão da transparência, tá? Inclusive porque a gente tem um princípio que é da publicidade. Mas eu preciso saber que quando eu falo de publicidade, eu estou falando de uma coisa, da publicidade lá dos princípios, e quando eu falo de transparência, eu estou falando de algo muito maior, e não são sinônimos. Não é a mesma coisa, não é a mesma ideia, né? Então, às vezes o candidato ele vai com a ideia de que ele fala ali, discorre um pouco sobre transparência, como se fosse publicidade e vice-versa. Quando eu falo de publicidade, eu estou falando dos atos formais da administração, né? Dar publicidade aos atos, né? Dar publicidade aos atos. E, normalmente, dar publicidade aos atos, aqueles que já geraram efeitos, aqueles, falando no linguajar mais popular, né? Já que eu não sou advogada, mas naqueles que não me deram aqui nenhum prejuízo, né? Que deu tudo certo, vamos assim dizer.
quando eu falo de transparência, e isso é ter integridade institucional, ou até mesmo integridade quanto servidor, essa transparência ela é de coisas boas e ruins. Por isso que saem as erratas, por isso que saem as justificativas, né? Por isso que o gestor público tem que vir ao público, tem que vir na mídia esclarecer o que foi que ele fez. Isso é transparência de tudo que é feito, do que se pensa em fazer, do que se planejou em fazer, mas não deu certo, tivemos que recuar. Uma política pública que não teve o resultado esperado. Aquela política pública que não teve, que colocaram como prioridade na agenda aquilo que para nossa região não é prioridade. Isso, né? Isso. Assim, né? Na verdade, óbvio que quando a gente fala de políticas públicas, né, que é um tópico também maravilhoso, é óbvio que tudo é prioridade, só que a gente precisa trabalhar com os recursos, né, com prazos e, enfim, o negócio é bem mais complexo do que se pensa, e aí a gente precisa ter as prioridades das prioridades para aquele momento, com aquele recurso, para o que a sociedade está precisando, e aí, né, priorizou-se de fato o que era necessário, e que bom que a sociedade está cada vez mais atenta com relação a isso, né, e por isso a importância da transparência. O usuário do serviço público, o cidadão, ele já não é mais o mesmo. Ele tem, né, o acesso à internet, ele tem acesso às informações. Então, a ideia da integridade é essa ideia de ser transparente até mesmo, inclusive naquilo que não deu certo. Porque o povo está esperando uma resposta por isso. Então, são esses pontos aí dentro dessa nossa temática que a gente aguarda. E essa tua visão das coisas negativas, não é? É uma questão importante e que pode surpreender. Para quem nunca leu sobre, ou teve algum professor que falou, pode surpreender, pode dar aquela dúvida na hora da prova. Não é? Exatamente. Inclusive, por quê? Porque ele mesmo pode colocar um comando, uma alternativa, obviamente induzindo o candidato ao erro, então falando que como o servidor está ali para representar a instituição, né, cabe a ele, é dever dele que omita essas informações. Defender, né? Defender a instituição. A instituição. E, na verdade, tanto individualmente, ainda que a instituição me peça, de novo, eu preciso saber que mais do que representar a instituição, que não está no seu todo errado, só que mais do que isso, para além disso, eu preciso, né, eu tenho um dever ético e moral para com a sociedade. Ana, e agora eu quero te fazer mais uma pergunta. A gente já está falando sobre isso, dessa conexão da prática com a teoria, mas eu quero fazer a pergunta agora voltada para uma possibilidade de uma questão teórica, de uma questão lá na segunda fase. Então, como é que o candidato poderia conectar ética e integridade, tá, com a vivência prática? A gente já explorou isso em questões objetivas, né? Você já falou bastante. Como poderia vir numa questão subjetiva? Uma situação problema, assim, a FGV não definiu no edital como vai ser as duas discursivas, né? Mas uma situação problema, uma discursiva, pontos positivos, pontos negativos, né, da ética e integridade na vivência prática. Fala um pouco sobre isso, já pensando numa segunda fase. Já pensando mais lá na frente. É exatamente trabalhar os temas dentro desse tópico de ética e integridade. Então, eu tenho governança, né? É a interdisciplinariedade, é a conexão dos elementos que foram próprios do edital mesmo. Então, eu tenho governança, isto é, de que forma, né? Como que o gestor, como que o governante está lidando, respondendo à sociedade com base naquilo que ele trabalha, com base nas demandas que ele tem. Então, é a operacionalização, né? São os casos tipificados ali, né? Que a gente chama também. Então, de que forma ele operacionaliza, como que na sua rotina, como que nas suas tomadas de decisão, ele vai trazer o elemento ético e a integridade no seu dia a dia, nas suas escolhas, nas suas decisões. E aí ele apresentar esses elementos, governança, accountability, que é compreender
que ele pode ser, sim, monitorado, fiscalizado por outros agentes públicos, por outros órgãos públicos, né, que é o que a gente chama, se eu falo de órgão para órgão, eu falo ali do accountability horizontal, né? Então, é saber que existe essa possibilidade, é conhecer o compliance, que é as boas práticas, né, de conduta do gestor público. Então, é ter esses elementos, conhecer esses elementos, para conseguir compreender, a partir do que ele me solicitar, obviamente, mas compreender que tudo isso faz parte de uma coisa só, né, de um todo só, são partes, são elementos embasadores, elementos norteadores, que é importante que o candidato conheça. Aí, reforçando, governança, accountability, compliance e, sempre muito importante, a própria questão da transparência, né? E ir além, falar sobre a transparência ativa, porque a gente tem garantida a informação lá na lei de acesso à informação, mas o usuário ele precisa estar indo buscar, ele precisa demandar do seu tempo, a gente vem de um histórico onde a administração pública mantinha ali as coisas um pouco engessadas e a gente, quanto usuário, tinha que estar ali se desgastando para conseguir uma informação, um documento, esperar 30 dias. Hoje não. Hoje fala-se em transparência ativa. Então, ficou pronto certidão, ficou pronto o histórico. Eu já entro aqui concurseiro, né? Antecedentes criminais, eu já entro aqui no site da polícia, já tiro em menos de 3 minutos, eu já estou com o meu antecedente criminal nas mãos. Então, é trabalhar essa transparência, inclusive dessa forma ativa, né? Isto é, a administração cada vez mais eficiente, nunca deixando de lado, nunca afastando o elemento ético. Então, é aplicar, é saber a aplicação disso na prática. Conflito de interesses é um ponto também que é interessante de exemplificar numa discursiva, numa subjetiva, né? De exemplificar onde eu tenho ali demandas que podem estar contrariando o interesse público, que pode estar ferindo algum princípio da impessoalidade, que pode estar ali, de repente, beirando o nepotismo, enfim, é eu ter esses elementos e saber que tudo isso vai ser ferido se eu não colocar o elemento ético, se eu não colocar esta integridade à frente de tudo isso. Então, o conflito de interesses também é um ponto importante de se falar, as políticas públicas que nós mencionamos também. Então, é esse enlace, Karina, não é um ponto só, né? São elementos extremamente importantes quando se fala de ética na administração pública, porque parece ser simples, mas não é quando isso depende do próprio ser humano e da sua consciência e das suas tomadas de decisão. Eu estou falando, é uma disciplina muito rica, né? Vários pontos. Muito. E aí, tu estás falando aqui, eu estou lembrando dos editais que eu olhei rápido, que dá para encaixar em vários pontos, dentro da saúde, dentro de uma situação, problema. Em cada área dá para tirar essa árvore, né? Esse tronco de ética e integridade e ramificar para todas essas áreas. Com certeza. A própria ética, a própria ética, ela se ramifica nas profissões, né? Que é a ética profissional. É um pouquinho diferente da ética pública, que normalmente é o que pedem para a gente nos concursos. Mas nós temos a ética profissional, que vai ser justamente o código de ética de cada profissão. Cada profissão, né? Do advogado, do médico, do pedagogo, do engenheiro. Cada um deles vai ter. No direito, a gente tem até uma disciplina, um semestre que é deontologia jurídica, que a gente estuda o nosso código de ética, que é super, assim, a OAB atua demais, assim, o que o advogado pode fazer, o que não pode fazer, certo? Inclusive hoje com redes sociais, não é? Exatamente. Tem punição para quem descumpre, enfim, né? É bem, na nossa profissão aqui, é bem explorado e bem rigorosa mesmo a atuação da OAB. Mas você sabe que eu levo para os alunos situações onde eu efetivamente tomo conhecimento, né? Obviamente, omitindo nomes e assim, não colocando a situação na íntegra, mas essa questão de rede social, de exposição, isso tem sido cada vez mais visto pelas comissões de ética, né?
Então, você alegar, você está de atestado, mas aí posta, né? Está fazendo alguma coisa que não condiz ali com aquilo, né? Então, e várias situações, na realidade. Eu acho, assim, aí eu vou dar uma opinião pessoal. Eu, por exemplo, eu não sou servidora, mas eu, como professora, eu tento manter o meu comportamento nas redes sociais um pouco atrelado à imagem que eu quero passar como profissional. Não é? Por exemplo, eu tenho rede social, eu tenho um Instagram fechado, pessoal, entendeu? Que antes tinha muita gente, hoje eu diminuí, inclusive por falta de tempo eu quase não mexo, mas assim, o meu de professora, eu tenho que atrelar, apesar de eu não ter nenhum serviço, nenhuma instituição pública que eu estou representando, mas eu tenho a minha imagem profissional que eu estou representando. Eu não posso, numa fala ou num vídeo, alguma coisa, destruir o que eu construí profissionalmente. Não é verdade? Sim, eu acho que... com certeza, exatamente. Mundo... É esse o entendimento, né? E aí, mais uma questão, se deixar eu vou embora, né, falando, mas assim, que as pessoas às vezes pensam e falam dessa forma, mas é a minha vida, né, mas é meu Instagram, e, mas eu sou assim, e não é a ética, ela vem falar, ela é o ramo da filosofia que vem falar pra gente exatamente o quê? Você não nasceu só, você não vai viver sua vida só, e quando você morrer, não, você vai estar rodeado de pessoas. Ou seja, em outras palavras, nós nascemos, vivemos e morremos em meio à sociedade. A gente tem sim o dever, como tu bem falaste, não preciso nem ser servidor para isso. Servidor, a gente tem uma dupla obrigação, mas como cidadão, como uma pessoa integrante no meio da sociedade. Eu não sou sozinha. Né? Eu preciso ter essa responsabilidade social, isto é, cuidado com a sociedade, cuidado com que ela possa pensar, falar, entender desse meu gesto. Não sou nessa era de influencers aí, né? Na realidade, hoje, com rede social, nós somos de uma certa forma ou de outra, a gente precisa ter cuidado com isso, né? A gente precisa ter responsabilidade com isso. E eu entendo que nós, professoras, né? Professores, e você é professora, nós somos influenciadores. O que a gente faz influencia negativamente ou positivamente. Então, eu acho que mais do que o profissional de influenciador, a gente teve influenciadores desde que nasceu, não é? Sim, os pais, os professores, quando criança. Então, acho que essa postura talvez seja da nossa profissão também, não é? A diferença é que os influenciadores do nosso tempo, né, ao menos eram pessoas do nosso convívio, que a gente confiava. Hoje está indo... A gente já está mudando um pouco, né, a temática, mas hoje já qualquer coisa ali já me influencia, né? Então, é importante também ter cuidado com isso, né? Isso. Mas eu acho que não foge um pouco da prova, mas não foge da noção de ética, não, né? Não mesmo. Pelo contrário, aí é que tá. Eu preciso ter a ética para influenciar de forma positiva e preciso ter a ética quando algo quer me influenciar de forma negativa. Olha isso. Isso. Não é verdade? Perfeito. É por isso que quando a pessoa pede para falar objetivamente, eu falo, meu Deus, como é que eu vou falar de ética de forma objetiva, né? Eu fico... Porque é isso, essa expansão de consciência mesmo, né? É compreender mesmo como um elemento importante em meio à sociedade em que eu vivo. E vou continuar vivendo e vou continuar convivendo. Né? Então, não é necessariamente como eu quero, é como é preciso ser feito, é como deve ser feito para o bem de todos. Isso, verdade. Mas bora lá. Agora eu quero aquela mensagem final para o aluno que vai fazer prova no domingo. A tua entrevista sai na segunda-feira, né? O domingo que vem agora já é a prova, né? Sai segunda-feira 29, né? Sim. E aí no dia 5 já é a prova. E eu quero aquela mensagem final de estímulo, de orientação, o que fazer, né? O que fazer nessa semana, né? Só revisar, só treinar questões. A fala é tua, tu sabe o que fazer, porque tu já estiveste com várias turmas finalizando assim para a prova. Vai lá. Certamente. É a semana decisiva, né? Então, tentar equilibrar o descanso com a revisão final. Então, é só questão daqui para frente, né? Do dia que sai a entrevista até o dia da prova, é questão só da FGV, né?
Importante. Em especial aquelas que de repente ainda está tendo ali dificuldade, ainda tem um tópicozinho que ainda não está muito claro, eu ainda não entendi muito bem, né? E aí é uma opinião pessoal, eu vou tentar entender isso aqui, né? Porque se eu já cheguei até aqui, eu vou tentar melhorar esse meu entendimento, essa minha interpretação para a FGV, né? Então, tentar fazer com que as coisas estejam cada vez mais claras e o que eu já sei é apenas aquela revisão. Conteúdo, né, letra de lei, a lei por extenso, a gente sabe, esse tempo nós não temos mais, mas em especial essa questão do descanso da calma, do controle da ansiedade, que a gente sabe que é difícil pra caramba, assim, né, manter esse equilíbrio emocional na semana final, mas ela faz muita diferença lá no dia da prova. E se encher de certeza, Karina, se encher de autoconfiança mesmo, sabendo que cada um deu o seu melhor, fez o que podia fazer. É difícil para todo mundo, eu falo isso sempre, é difícil para todo mundo, está todo mundo assoberbado de tarefas, está corrido para todo mundo, as 24 horas não são as mesmas, mas é isso, fizemos o que deu para fazer até aqui, é ter essa autoconfiança, acreditar. Para quem tem a sua fé, a sua crença, é se pegar nisso, né? Seja qual for a crença, a fé que for, é se pegar fortemente nessa semana também. E é aquela história, né? Que o jogo só termina realmente quando apita, quando toca o final. Então, até lá, até conferir gabarito, se achar que cabe recurso, é ir lá no pé dos professores e ir mesmo até o final, tá? Mas é autoconfiança, calma e equilíbrio emocional e questão até as vésperazinhas da prova tá para resolver umas questõezinhas ainda. Só questão daqui para frente. Tá bom, querida, muito obrigada. É sempre um prazer te ouvir falar. E agora a gente vai desejar uma boa prova para quem vai fazer a prova domingo, não é isso? Sim, obrigada, Karina, mais uma vez. Maravilhoso conversar contigo também. Sei que a gente acaba se estendendo um pouquinho, né? Mas eu acho importante, né, que é justamente isso, ajuda eles com o conteúdo, né, com esse arcabouço que precisa, enfim, né, para o caso de uma subjetiva, de uma discursiva, essas conversas, elas acabam realmente ajudando a galera no dia a lembrar de uma conversa ou de outra, enfim, do que a gente exemplificou aqui, do que a gente planou de alguma forma. E uma excelente prova, gente. Deus abençoe, Deus ilumine, Nossa Senhora esteja com vocês. Vai dar tudo certo, que dia 5 seja o dia da tua vitória.